Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai dar continuidade, do que nós estávamos falando, a não ser que alguém ou algum de vocês tenha algo assim que queira já no começo da aula aqui pontuar, comentar, até mesmo da aula passada que assistiram, não vieram, mas assistiram em casa, fizeram as anotações, aquela coisa toda, né? Aleluia! Grande a fé do professor. Tá tudo tranquilo? E das outras aulas também, passadas? Tá tudo tranquilo? Não tem nada a pontuar? Podemos então seguir em frente? Avante, fiéis soldados, como diz o hino. Então vamos lá. Queridos, eu quero falar porque assim, a gente vai falando, de uma forma até um pouco ácida. Eu reconheço que às vezes a gente é bem ácido, no sentido de enfatizar, porque precisa ser assim, A gente precisa entender que os desvios, os nossos erros, eles precisam ser confrontados. A nossa dificuldade em aceitar a correção, ela é natural, ela pertence à nossa natureza que resiste à palavra de Deus. Nós somos assim por natureza. Tudo o que vem para confrontar, para conflitar daquilo que nós nos acomodamos, por assim dizer, nos incomoda, Mas é necessário fazermos isso porque, como disse o autor da carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, Ele disse que a gente precisa ser confrontado porque isso nos fará ser livres do fogo do inferno, da perdição e dos desvios. E aí a gente fica pensando, mas é muito fácil, como alguém me falou nas redes sociais esses dias, anteontem eu acho, é muito fácil falar dos outros. Eu falei, não, eu estou falando de mim mesmo, eu pertenço à igreja, eu estou dentro dela há 23 anos, eu não sou um desigrejado, amargurado, uma pessoa que não faz nada, que só critica, Eu estou dentro da igreja, eu acho que eu tenho, como nós todos temos direitos, de questionarmos a nós mesmos e os nossos irmãos uns aos outros, dessa forma respeitosa, sempre num desejo de buscarmos a vontade de Deus. Esse é o intuito final, amados. Nossa vontade de vivermos a palavra de Deus, Bem-vinda, amada. Chegou na hora certinha da introdução. Aleluia. Isso. Agora vocês têm a convicção que eu sou profeta, Então, quando se cumpre de fato, tá vendo? Então, e é isso mesmo aqui que eu tinha na minha visagem de hoje. Esse cenário aqui, uma cadeira sobrando, no máximo. Então, amados, falando a respeito dessa questão, a gente não pode apenas só apontar os erros, a gente precisa também apontar soluções, os caminhos, o que a palavra de Deus nos orienta, E eu coloquei aqui um título no meu rascunho aqui para a gente nortear nossa reflexão de hoje, que é justamente essa, reflexões sobre caminhos nos descaminhos da história. Então é o que a gente está avaliando nessa história recente do século passado para cá, esses descaminhos, esses desvios, Então, como encontrar caminhos nesses descaminhos, E eu vou começar com vocês aqui, pontuando algo que é o seguinte, a religião do livro numa sociedade analfabeta. Olha só, a religião... Mas depois eu desfaço o que eu fiz, então eu faço o que eu desfiz. Mas calma. Vamos lá, é que a gente tenta assim amenizar, falar, então hoje a aula vai ser mais tranquila, Aí já vem com essa assim, fala, não é não. Então, é a pegadinha do professor. E aí vamos lá. A religião do livro na sociedade analfabeta. Amados, quando eu falo a religião do livro, é nessa perspectiva sociológica, Porque eu nem considero que o evangelho é uma religião. Eu não entendo que o evangelho entra na categoria de religião. Sociologicamente falando, pode ser. Mas na ótica de Deus,
Deus não tem um projeto de criar uma religião melhor do que as outras, ou a única religião. Não, o Evangelho não se encaixa nessa questão religiosa, tá certo? Porque toda religião, sem exceção, é uma proposta humana de alcançar Deus. O Evangelho é o oposto a isso. É Deus vindo ao encontro do homem. Há um único aspecto religioso no Evangelho que Tiago diz, que religião pura e imaculada para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Esse é o aspecto religioso do Evangelho. Tá? Só que eu estou falando aqui nessa perspectiva que a gente está tratando como sendo sociologia da religião, por isso que eu coloquei a religião do livro. Porque nós somos norteados pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Nós não temos outra fonte de autoridade, de ensino, de doutrina, a não ser as escrituras sagradas. Nós acreditamos piamente que a palavra de Deus, que as escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela não precisa de nenhum acréscimo, ela é a palavra de Deus, que nos aponta para uma pessoa, que é o Cristo. Né? Então a palavra de Deus é aquela que é para nós o norte, tá? Então como que essa proposta do Evangelho, que parte de orientação a partir de ensinamentos que nós chamamos de revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, como que essa perspectiva ela se dá num contexto nosso aqui do Brasil, onde 30% são analfabetos funcionais. 30% da nossa população, amados. Quem é bom de conta aí, olha eu aqui já com a disfunção. 200 vai ficar fácil, eu vou arredondar. 210 milhões a população, um pouco mais, né? Mais 70%, então dá 70 milhões, não é isso? Né? 210, 30%, é isso, amados? Me ajudem aí, não vale nota não, se errar a gente erra junto. 63? 63. Enfim, entre 60 e talvez 70 milhões, né, da nossa população são considerados analfabetos funcionais. E o que isso quer dizer? Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Muito dessa problemática, né? Muita dessa problemática advém do déficit de hábito de leitura entre a população brasileira. Então nós somos conhecidos, não conhecidos, né? Mas na comparação mundial, nós temos um índice muito baixo de leitura, amados. O brasileiro não é ainda em relação, né, à Europa, por exemplo, a população da Europa, é uma população que lê, que tem o hábito de leitura. E esse é o principal motivo desse analfabetismo funcional. Falando, mas calma aí, não foi constatado de talvez uma década para cá que o analfabetismo ele está em queda? Sim. Eu não estou falando desse analfabetismo no sentido da pessoa não saber ler e escrever, tá? Para que a gente entenda é o seguinte, os indivíduos chamados de analfabetos funcionais são aqueles que reconhecem as letras e os números, né? No entanto, não compreendem textos. Não conseguem captar as ideias centrais e explicar o conteúdo daquilo que foi dito. Então não é que a pessoa não sabe ler e não sabe escrever. Ela codifica. Todo idioma, as letras são códigos. Ela, né, lê e escreve, mas não sabe interpretar, não sabe explicar aquilo que leu. É um dos motivos que eu fico estressada com os pais, que eu mando mensagem, tipo, tal hora, isso, aqui, aí manda embaixo. Qual hora? Vai ser que hora? Onde que vai ser? Tá escrito. Mas eu não tô entendendo. Ai, meu Deus, tá tudo lá escrito. Eu não sei o que é pra fazer, gente. Eu pensei que só eu sofria com isso, Natana, e tu também então, né? Tá bom. Então, só... Mande áudio. Então, olha só, amados. Está escrito, sabem ler, mas não há... O áudio vai ter que ser muito bem explicado. Aí a gente tem... Não lembro o que é. Vocês estão estressados por causa de um bilhete?
E quem pega uma sala de aula 30, 40 anos? O que faz com a matéria? Agora eu vou depender do pedaço aqui. E quem tenta ensinar a Bíblia? Né? Esse é o ponto que eu quero chegar, amados. O texto que nós estamos lidando, que são as Escrituras Sagradas. Então percebam só, né? Se a gente já, aqui em 3 minutinhos de conversa, já percebe que isso é notório. Eu constato isso muito facilmente na nossa experiência de roda de leitura que nós temos na igreja, né? Como as pessoas, elas vão falando a respeito do texto de uma forma muito equivocada. Leem o texto, mas a interpretação, elas de fato são disfuncionais, né? Então a gente percebe esse analfabetismo funcional quando nós lemos a Bíblia. Nós vimos aqui em uma matéria de hermenêutica como tem equívocos que a gente comete, né? E fala, não, mas o texto não quer dizer isso, o autor não quis dizer isso. Então como que nós concluímos isso? Pelo fato de sermos analfabetos funcionais em relação à teologia, por exemplo, é o que eu estou pontuando aqui. Né? Então assim, claro que eu peguei aqui algo mais sofisticado, mas eu só peguei esse exemplo aqui porque eu acho que ele pode ser colocado aqui. Eu até um dia preguei sobre isso e peguei esse texto do Fernando Pessoa. Falei, eita André, mas também você vai pegar logo um poeta dessa envergadura, aí fica difícil também, né? Eu sei, deixa eu subir a régua aqui para depois a gente... né? Mas tem uma frase bem interessante, né, de um poema do Fernando Pessoa, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. É claro que existe quando a gente está falando de poesia, né, um gênero literário, há uma complexidade bem maior do que um texto mais simples, tá? Mas só para a gente entender, quando a gente pega esses poemas do Fernando Pessoa especificamente, tem 3 graus de interpretação, né? Eu vou aqui partir desse aqui que é relativamente mais simples do que os outros possíveis. Então, navegar é preciso, viver não é preciso. Quando a gente lê isso, quando a gente ouve isso, qual é a ideia que nós temos? O que nós pensamos dessa frase desse poeta? Que navegar é necessário, viver não é necessário. Vocês concordam comigo que dá para a gente concluir isso? Viver não é uma coisa muito precisa, tem uma precisão. Quando eu navego, eu vivo, né? E aí, quem dá mais? Não, é sério, mas bora lá, vamos ver qual que é a nossa impressão da... Tem certeza da vida? Não é preciso que tem uma coisa precisa, uma coisa... O senhor está perguntando ou está respondendo? E aí, amados? Não, eu estou tentando fazer esse exercício aqui mesmo, né? Seja a questão da viver, existem muitas pessoas que sobrevivem aleatoriamente. Navegar já é algo mais assertivo, há uma direção. O que mais que nós entendemos dessa frase? Teria que ter talvez mais alguma coisa, porque esse preciso aí é no sentido de precisar, necessidade, ou de preciso, não é preciso, de certo, de exato. É preciso a gente precisar navegar é preciso, vírgula. Viver não é preciso. Essa é a frase, né? Então, olha só que coisa interessante. Pode ser preciso, não é tão preciso, tão exato, como ser no sentido de precisar, então. De necessidade, né? Não, vocês... Não tem uma bússola para navegar, né? Tem bússola para navegar. Mas vocês perceberam, amados, como uma frase, quando a gente, de fato, não compreende o que o autor que escreveu, ele tinha em mente, como as palavras elas podem ser codificadas, interpretadas de formas distintas, não é? Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente lê, né, no caso ouviu, mas vamos colocar que todos nós lemos essa frase. Olha como nós interpretamos de formas distintas, não tão precisa, né, não tão assertiva. Alguns podem ter acertado, mas acertaram no chute ou acertaram de fato porque, né, conheceram aí o autor na sua proposição do texto. Então esse é o ponto,
né, essa questão de nós não sabermos interpretar o texto lido. Nós sabemos ler, mas nós não temos muitas vezes a capacidade, e não a capacidade de sermos incapazes. É porque nós não buscamos de fato essa condição de investigar o texto. Todo texto, amados, toda frase, todo livro, enfim, e quando a gente fala de Bíblia Sagrada, muito mais é necessário conhecermos o que o autor estava propondo quando ele falou aquilo. Ainda mais se é um texto que o idioma, o autor não é da nossa cultura, não é do nosso tempo. Se a linguagem é poética, nossa, muito mais ainda, né? Então esse é o ponto aqui. Eu quis trazer isso aqui para, de fato, estar provocando a gente nesse sentido, né? Mas só para falar, primeiro, a frase não é dele, a frase é do general romano Pompeu, né? Lá no primeiro para o segundo século, né? Antes de Cristo, que... Oi? Não, ele usou a frase. Ele usou a frase, o poema é de Fernando Pessoa. Não estou enganando, não. Meu Jesus, esse fake news chegou até na sala de aula aqui também, não. Não, isso aqui... não, ele usou, a frase é dele, o poema é dele, né? Mas ele, quer dizer, a frase é dele assim, ele proferiu, mas originalmente é do general romano Pompeu, tá? No século lá, primeiro... Você pegou um cara que ele precisou de 4 heterônimos para conseguir dizer alguma coisa do cada um. É por isso que eu falei, eu vou pegar uma coisa bem complexa, se subir a régua, mas calma que a gente vai aproximando da gente, né? 4 para dizer as coisas, pegando para ele... Exato, né? Então, olha só, né? Camões entra na conversa e tudo mais, então é uma complexidade que a gente tem da literatura. Mas, claro, isso aqui foi mais para provocar, para, né? Depois a gente vai aproximar da nossa realidade aqui, tá? Mas o ponto é, navegar é preciso de exatidão. Você tem mecanismos, né? Tem bússola, você tem mecanismo para... Então, é precisão. Navegar não é preciso. Não tem como a gente... Eu falei o quê? Desculpa, é isso, obrigado, ainda bem que vocês estão atentos. Isso aqui é para saber se vocês estão atentos. É nada, errei mesmo, tá? A palavra foi mais ligeira do que o raciocínio, né? Então, vamos lá. Navegar, está escrito aqui na minha frente. Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não tem essa exatidão. Não tem como a gente calcular as variáveis da vida. É isso que ele quis dizer. Mas olha como a gente pode concluir de muitas maneiras. Agora, pegando esse exemplo aqui, e a Bíblia Sagrada, amados? E as verdades da Bíblia Sagrada? Quantas delas nós estamos interpretando de uma forma equivocada? E isso vai resultar numa compreensão apenas de uma forma intelectual, não na vida, a prática, a relação com Deus e com as outras pessoas. Percebam que como essas igrejas, elas foram, né, que a gente está tentando mostrar para vocês, como elas foram distorcendo o Evangelho, e o que elas têm em comum? Todas elas têm em comum o desprezo pelo ensino bíblico, pela investigação bíblica, o não discipulado, o não treinar as pessoas no Evangelho. Elas têm em comum isso, independente das suas heresias, das suas características. Isso é comum dessas igrejas. Então fica o alerta para nós. Se não voltarmos a sermos regidos pela palavra de Deus, que é uma herança que a gente vai ver aqui da Reforma Protestante, que inclusive se comemora agora, dia 31 é domingo, não é? Segunda-feira? É 30, né? Então dia 31. Aí a gente pergunta para alguns irmãos, que dia é dia 31? Eles respondiam de Halloween. Aí me mata do coração. Como que nós, protestantes, não levamos em consideração o dia 31 de outubro, que é um marco, amados, para nós. Nós somos o que somos hoje por causa desse evento, dia 31 de outubro de 1517. Então perceba como que a gente vai desprezando a história, a informação, e a gente vai se perdendo no tempo e no espaço. Quem não sabe de onde veio, não sabe as suas origens, o que trouxe até aqui, não sabe onde está e muito menos para onde vai. Nós estamos perdidos muitas vezes como igreja cristã, amados. Não é? E a gente identifica isso nessas igrejas, o desprezo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Versículos de números 12 ao 16. Então, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4.
Paulo ele dá um conselho, uma orientação para esse jovem pastor na cidade de Éfeso, Timóteo. E ele diz o seguinte, 1 Timóteo 4, 12 ao 16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Perceba o verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita, reflete, estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vocês perceberam aqui, amados? Não é uma sugestão para nós cristãos. Também não é uma orientação apenas para o pastor, para os ensinadores e para os líderes. Isso cabe a todo discípulo de Cristo. Essa prudência, essa diligência, esse empenho, esse cuidado, amados, de buscarmos em Deus as orientações para a nossa vida. O Evangelho pretende estar nos reeducando. A reeducação é um desconstruir de uma educação para colocar outra, ou para formar outra. Isso se dá através da instrução. Deus escolheu, Deus propôs se relacionar conosco, nos orientar na vida através da sua revelação escrita. Diga, amado. Só uma colocaçãozinha. Muita gente às vezes faz uma confusão, ou talvez entenda de maneira errada. Não me fala a memória onde está escrito, que diz que naquele dia não necessitarão que outro lhes ensine, porque o próprio Espírito, né? Uhum. Então me falei na memória. Hebreus, pastor. De onde está escrito. Tá. E aí muita gente às vezes pega isso, talvez, e acha que o Espírito Santo vai ensinar. Quando precisar, o Espírito Santo vai colocar para lhe dar o entendimento daquilo que precisa saber, e por isso não se dedica a querer aprender de fato, né? Sim. A estudar, a esmiuçar a palavra. Uma vez eu estava até comparando, engraçado, às vezes o cristão ele tem uma facilidade muito grande de aprender rápido. Cristão, algumas pessoas, né? De aprender rápido coisas assim, saiu agora uma tecnologia nova, uma coisa nova que está aí, um termo novo, enfim, um modismo, aprende com uma agilidade rápida. Mas, no entanto, a nossa própria profissão de fé, confissão de fé, é tardia em aprender, tanto que às vezes a Bíblia vai lá e fala, é necessário que hoje, no tempo que você já tem de igreja, precisa que alguém te ensine os primórdios da fé. Os rudimentos, né? Da fé. Então, assim, às vezes, como a gente é tão rápido em aprender coisa secular e tão lento em aprender aquilo que verdadeiramente nos interessa, né? Tá, vou aproveitar esse gancho seu aí para então dar continuidade a esse ponto aí. O texto que o senhor citou é Hebreus capítulo 5, verso 12, 13 e 14, né? A respeito dessa questão de sermos, de repente, aí participantes desse contexto, né? A longo prazo, né? Do tempo que vocês já têm no Evangelho, era para vocês serem mestres, e vocês ainda são meninos, necessitam de ser ensinados, os primeiros rudimentos, né? Então, Hebreus 5, capítulo 5, verso 12, 13 e 14. E o primeiro que o senhor citou é Hebreus capítulo de número 8, verso 11. Se vocês quiserem acompanhar, e não ensinará, aliás, desde o 10 eu acho que fica melhor, mais completo, né? Fica melhor, fica mais completo. Desde o 10, capítulo 8 de Hebreus, verso 10, 11. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, essa é a mesma coisa quando as pessoas pegam o texto de Paulo, de 2 Coríntios capítulo 3, dizendo assim, a letra mata, é o Espírito que vivifica.
né, para fazer essa relação de que não precisa estudar não, é o Espírito que ensina. Essas citações já mostram a ignorância da pessoa, né? Esses textos pegos e apresentados dessa forma já mostram que a pessoa de fato não entendeu absolutamente nada do texto, já é um analfabeto funcional teológico. Deixa eu acrescentar mais esse outro termo aqui, analfabeto funcional teológico. Ela não compreende. Então o texto aqui, por exemplo, diz justamente isso, e quando as pessoas chegarem à maturidade, não há necessidade mais do que se ensine. Haverá um tempo, diz a Bíblia Sagrada, que a terra será inundada com o conhecimento do Senhor, assim como as águas, né, enchem o oceano. Mas olha só, quem é que ensina? É Deus? É fato, amados. O que nós aprendemos da Bíblia Sagrada não é de origem humana, não é um professor que é o gerador do conhecimento. É o Espírito Santo que manifesta através dos dons e o dom do ensino, por exemplo, a questão da revelação bíblica, da iluminação. É claro que é Deus. É fato que é o Espírito Santo que traz essas compreensões. Nós estamos no mesmo processo, quem ensina e quem é ensinado. E quem ensina também é ensinado, né? Então a gente entende que há dois motivos, pelo menos, para esse fato. Primeiro, o senhor pontuou uma coisa bem interessante. Nós somos muito mais dedicados e interessados naquilo que nós julgamos ser prioridade, nós dedicamos a isso. Então a gente vê, por exemplo, uma membresia, jovens, pessoas que buscam, né, a qualificação profissional, uma carreira profissional, se dedicam a isso, estudando 4, 5, 6 anos, né, numa universidade, especializações, afinco, pagam caro, sacrificam noites e 4, 5, 6 anos de sono e de vida, portanto de saúde, mas fazem aquilo de uma forma assim, estudam e trabalham. Mas quando a gente vai falar assim, rapaz, investe aí, faz um curso de teologia, compra um livro, lê, vai assistir uma palestra, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem ânimo, não tem interesse porque não é prioridade. Então, na verdade, isso mostra a nossa prioridade. Quando as pessoas dizem que não tem tempo, ou não tem dinheiro, ou não tem cabeça para estudar a Bíblia, eu falo, não, só não é prioridade. Porque o Espírito Santo alcança todos nós nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. É o Espírito Santo que nos alcança no ensino, não é? Então falar que não tem dinheiro, não acredito, amados. Comigo, por exemplo, não precisa ter dinheiro para estudar, não é? Tá vendo só? Já estão se aproveitando da minha nobreza, né? Mas assim, amados, julguem, né? Enquanto a gente não tem prioridade e a gente não investe nem tempo, nem dinheiro, nem esforço, nem nada naquilo que não é prioridade para nós. Então só mostra nossa prioridade, né? Esse desprezo todo que nós temos muitas vezes pela Bíblia Sagrada. E isso existe, eu não vou detalhar aqui porque ia demandar muito tempo, da gente falar é interesse de quem? Diga. Isso mostra que assim, vários alunos nesse período que a gente trabalha com tecnologias, já chegaram falando que estudar e tal, mas não tinha condição, e nenhum aluno que chega na gente sem ter condições fica sem estudar. E a maioria que a gente cede a bolsa, até 100%, não para no primeiro mês, no segundo mês. Então é isso, não é prioridade, não é falta de dinheiro, não é prioridade. Para quem não está interessado, nem pagando ele faz nada, não é? Não estou falando só na questão da teologia e tudo. Quando a pessoa não está interessada, ela não julga que aquilo é importante para a sua vida, nem se pagar para ela faz. Ela acha que aquilo é uma perda de tempo, né? Enfim, mas o ponto é, amados, que se a gente não compreender a importância de nós conhecermos o nosso Deus a partir das Escrituras Sagradas, nós viveremos como nós estamos vivendo, principalmente desse último século para cá, que tem sido assim um desastre muito grande espiritualmente falando. Há uma multidão de pessoas sendo enganadas, pessoas sendo mal formadas. E eu não estou falando de uma questão teórica, teológica, não. Eu estou falando como discípulo de Cristo, como ser humano que o Evangelho pretende estar gerando e formando pessoas à semelhança de Cristo. Né? O 2 Timóteo aqui, Paulo ainda dando orientação para esse rapaz, né?
esse jovem pastor, na sua segunda carta, precisamos lembrar que Paulo, quando escreve essa segunda carta, é a última carta que ele escreve em sua vida. Tá? Depois de uns 30 anos aproximadamente aí de ministério, caminhada com Cristo, escrevendo diversas, 13 cartas pelo menos, que é sabido que ele escreveu, que Deus usou, o inspirou para trazer para nós toda essa revelação. Essa última carta aqui já velho, já numa caminhada sofrida demais, num calabouço, preso, tinha apanhado demais, às vésperas de um martírio, ele escreve algo aqui e ele mostra, porque assim, no final da vida, aquilo que a gente vai lembrando, aquilo que a gente vai solicitando, mostra como a gente dá valor para aquilo, né? No final da vida, mano. Então você não vai falar de futilidades, coisa que não tem importância. Então ele começa a mencionar, inclusive aqui, algumas amizades, alguns relacionamentos, a sua carreira que foi completada, a sua carreira de fé e aquela coisa toda. Mas no verso 13, ele faz um pedido, entre outros. E ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Por que ele fez esse pedido? Ele estava no calabouço, estava muito frio. Ele pediu uma capa ali para se aquecer. Mas olha só o que ele também lembra. Em casa de Carpo, Então ele deixou lá na casa de Carpo essa capa. E os livros, me traz os livros também. Alguém à beira da morte, no sofrimento, vai pedir livro, amados. Os livros, principalmente os pergaminhos. Perceberam o valor que o apóstolo Paulo sempre deu para as escrituras sagradas? Sempre deu para a palavra de Deus, amados? Agora eu fico pensando, como que um servo de Deus desse naipe chega a essa conclusão? Com toda a experiência, com tudo que foi usado, um homem que entrou para a história do cristianismo e do mundo, nesse nível de comunhão com Deus, de conhecimento de Deus. Ele entende a importância da leitura, da reflexão. E nós não podemos jamais desprezar isso, amados. Não é? Então a gente entende que um dos pontos da reforma foi traduzir a Bíblia no idioma local, tá? A reforma protestante, então, ela trouxe ela deixou alguns legados para nós, Ela trouxe, então, esse benefício, porque assim, o povo não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Quem que tinha o conhecimento? Os padres, ponto final. E o que os padres falavam era em latim, O idioma que, vocês pensam que a gente tinha essa realidade no mundo antigo, há 500 anos atrás? Aliás, eu não vou tão longe não. No século passado, o índice de analfabetismo a nível mundial era absurdo. As mulheres não tinham acesso à educação, amados. Recentemente, olha só como isso é uma característica da religião. Que até hoje, nós temos o islamismo, que proíbe, inclusive, mulheres de ter acesso à educação. Não teve o último caso aí, mais famoso, talvez, da Malala, Aquela menina que só queria estudar. E olha como isso quase lhe custou a vida. Percebam como a instrução, ela traz medo àqueles que pretendem manipular e oprimir os outros. O que da gente, o cigano, é uma seita, Quem vai, uma religião para eles. Entrar no mundo dos ciganos. Uhum. E aí, perto da gente, as mulheres são proibidas de estudar. Sim. Só os homens. E a gente acompanha um casal de jovens, o sonho dela é estudar. Ela já comprou briga com o líder lá, com a comunidade. O marido dela até que libera, mas os pais, que são mais tradicionais, não liberam. Então, ela não estuda. Mas o sonho dela é estudar. Fica uma pergunta de retórica. Aliás, se vocês quiserem também comentar, tudo bem. A quem interessa a ignorância? A quem interessa a proibição ou essa condução do desinteresse do estudo, amados? A quem é beneficiado por isso? Só uma pergunta de retórica. Se vocês quiserem responder, tudo bem. Só? Se fosse só eles... Os opressores, que normalmente são os líderes, Sim, exato. Mas por que, amados? Mas por quê? Porque assim, quem
lidera pessoas esclarecidas precisa também da explicação dos seus atos. É mais esclarecido. E nós não queremos muitas vezes. Talvez alguns professores vão ficar desconfortáveis se tem uma classe que questiona muito, que pede muita explicação, né? O professor acha bom muitas vezes a classe assim que só ouve, não questiona nada, concorda com tudo. Mas isso, amados, está errado esse processo, né? Eu vou questionar. À vontade, eu não tenho problema nenhum, amados. Eu tenho dificuldades porque às vezes eu não tenho o argumento para contribuir para a dúvida. A minha agonia é essa, não é de ser questionado. Eu não tenho problema, eu tenho convicções da minha fé, eu não tenho dúvidas da minha fé. Eu tenho ignorâncias, é outra história. Então eu tenho ignorâncias a respeito da minha fé, eu não tenho dúvidas, eu tenho convicção. Quem tem convicção não tem problema de ser questionado, né? Então eu, como professor, muitas vezes eu fico chateado quando eu não consigo estar trazendo uma explicação bíblica satisfatória para o aluno que questiona. Mas ser questionado não tem problema nenhum, está tudo certo, é o processo, o ambiente é esse. Esse é um ambiente de segurança, amados. Aqui é um ambiente, espiritualmente falando, de segurança e de comunhão, onde nós devemos exortar uns aos outros, questionar uns aos outros, não tem problema nenhum. Quando eu pego o apóstolo Pedro sendo repreendido assim, na frente, publicamente na frente de todo mundo, o apóstolo Paulo disse assim: você é um falso, hein? Você é um dissimulado. Que conversa é essa? Você é judeu, vive como gentil, e aí quer obrigar agora os gentios a viver como judeus, seu falso. Ó, o que Pedro fez? O nosso amado irmão Paulo, ele escreveu depois, né? Nosso amado irmão Paulo fala umas coisas que é bem difícil mesmo de entender. Percebam, amados, a humildade de entender o processo, que se somos exortados uns pelos outros, é porque o Espírito Santo está nos preservando na salvação, está nos santificando. Então, quando a gente participa de alguns contextos onde existe uma represália, existe pessoas sendo tolhidas, pessoas sendo oprimidas e não tem voz e não tem vez, não é um ambiente saudável espiritualmente falando, amados. Não é. A gente precisa questionar, porque a Igreja de Cristo, onde há o Espírito de Deus, aí deve haver a liberdade. E eu não estou falando de questionamento desrespeitosamente, de uma forma afrontosa, não, mas desse desejo sincero de vivermos, de experimentarmos, sabermos a vontade de Deus. O Espírito Santo quer fazer isso em nossas vidas, né? Os dons, eles são complementares, eles não disputam entre si. E os dons que eu digo são os dons ministeriais, os dons espirituais, eles vêm com um único propósito, que é a edificação do corpo de Cristo. Quando a gente lê Efésios capítulo número 4, versículos número 11, 12, 13, 14, 15 e 16, e eu quero ler com vocês esse texto, a gente vai perceber aqui que há um propósito, né, único. Tá? Único. Amados, a igreja local, e Paulo vai falar dessa carta aqui aos Efésios, ele tem um tema, que é o corpo de Cristo. Então, essa carta que Paulo escreve para tratar desse tema, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. A gente precisa entender isso. E o que é a igreja? Preste atenção antes que a gente leia juntos. Capítulo 4, verso 11 e 16. Mas não leiam, não. Tentem aqui me ouvir e a gente lê junto, tá? A igreja não é um compromisso coletivo de interesses individuais. A igreja não é um compromisso coletivo de interesses individuais. É um compromisso de indivíduos para o benefício e o interesse do coletivo. Deu para diferenciar, amados? Tá tranquilo mesmo? Captaram a mensagem? Veja bem, então nessa perspectiva, Paulo ele escreve algo muito interessante aqui no capítulo 4, verso 11 ao 16. Ele diz assim: ele mesmo deu, Jesus, né? Ele está se referindo a Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Isso aqui a gente chama dos dons ministeriais. Não é que há só esses, tá? Mas esses aqui são os destacados aqui. Há um propósito, há uma finalidade, porque esses dons são dados à igreja local. Uma igreja local, ela precisa ter os dons ministeriais, não um só.
Quando tem um só, está incompleta. Vai ter várias limitações. Não vai experienciar o que Deus quer que eles experienciem. Então, há uma finalidade. Qual é o desejo, a finalidade de Deus, de Jesus aqui dando os dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Toda vez que aparece para é o propósito, né? Para a obra do ministério, do serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Finalidade aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, que é o próprio Cristo. À medida da estatura completa de Cristo, ou seja, que todo o corpo no coletivo vá crescendo e amadurecendo até chegar à estatura de Cristo. A gente sabe que isso não vai ser só na eternidade, né? Mas vamos lá, verso 14, novamente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, que é o que a gente viu que as igrejas elas vêm criando, os ventos de doutrinas. E as pessoas aos montes, a multidão, vai sendo assim, levada por todos esses ventos de doutrinas. É impressionante, amados. Fala, não é possível que as pessoas não enxergam, não percebem, não veem que essas coisas não têm nada a ver com o Evangelho, com a Bíblia Sagrada. Mas por quê? Porque essas pessoas não estão nesse processo aqui. Mas vamos lá. Então, voltando aqui o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perceberam aqui o verso 16? Como Paulo pega essa metáfora do corpo para falar que cada parte tem a sua justa operação, vai se ajustando para o crescimento de um corpo. E como esse processo ele é conduzido pela instrução, pelos ministérios, onde nós entendemos, amados, que a nossa convivência no coletivo deve ser uma troca de dons, um partilhar de dons. Isso, todos os dons espirituais, eles só podem ser exercidos através da palavra. Todos, sem exceção, amados. Porque todos eles recorrem à palavra. Todos eles são expressões da revelação bíblica, todos sem exceção. Então a gente entende aqui que a reforma protestante nos deixou, né, esse legado de traduzir a Bíblia, trazer o conhecimento do povo. Ou seja, na época foi para o alemão, né? Então estava em latim, ninguém sabia o latim, põe na língua do povo. Né? Então, se fosse contextualizar hoje, de repente os pastores só pregavam em hebraico e aramaico. Isso traduz no português. E tem um detalhe, um português popular. Porque a gente tem um português lusitano. Você tem um português mais acadêmico, mais técnico, que os políticos usam, muitos deles. Né? A gente já falou, acho que do Fernando Collor de Mello, não? Já falamos em alguma ocasião? Não? Quando surgiu o Fernando Collor de Mello, o cara falava bonito e difícil. E era novo, e era bonito, pronto. Não, é sério, eu não estou brincando, amado. Quem, né, da época e sabe aí do que eu estou falando aqui. O cara fala bonito e difícil. Tem gente que fala bonito, tem gente que fala difícil. Ele reuniu os dois. Né? Mas era. E era novo, e era bonito. Essa reunião desses fatores fez com que o povo falasse, nossa, esse cara é demais. E a gente viu, né, o que aconteceu. Mas a questão é, então quem pretende falar muito difícil, muito bonito, dá para desconfiar, amados. Alguma coisa ali está escondendo. Então, o que a Bíblia pretende? O que o Martinho Lutero e a Reforma Protestante teve a intenção? De traduzir a vontade de Deus ao acesso de todos, uma linguagem muito simples. Foi isso que aconteceu, tá? Então, no idioma local, né? Aí trouxe também a ideia do sacerdócio universal. Eu estou falando tudo isso porque quando a gente analisa essas igrejas que vieram distorcendo tudo, eles desconstroem tudo isso aqui. A ideia do sacerdócio universal é o seguinte: todo o cristão é um sacerdote diante de Deus. O que isso faz? Faz com que líderes que são manipuladores e querem oprimir os outros e centralizar tudo nele,
faz com que isso seja tirado o poder dele e seja colocado em todo mundo. E é isso que a Bíblia ensina. Todos nós somos sacerdotes de Deus, amados. O Evangelho não é uma religião que tem um sacerdote, um líder, um representante. O que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 5 e verso 9? Apocalipse 1 e 6. Eu perguntei primeiro. Vamos ler o texto. Está quase lá, irmã Marília. Mas o 5, vamos ler na sequência. Primeiro o 5, depois o 9. A irmã citou aí parte do 9, né? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e depois a gente pula para o 9. Depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, e acho que é verso 6, se não me falha a memória. Capítulo 2, versos 5 e 9. Pode ler, quem achou? Vai lendo, por favor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É claro o texto, não é, amados? Que todos nós, discípulos de Cristo, entre líderes e liderados, somos sacerdotes de Deus. O Apocalipse 1 e 6 ratifica isso. Podendo ler, acho que é 1 e 6. 1 e 6 ou 1 e 7, né? Deve ser 1 e 6. Capítulo 1, verso 6. E fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, 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 amém. Então, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. O sacerdócio é universal. Ele não recai sobre a vida de um ou de outro. Todos os cristãos são igualmente ungidos e são sacerdotes. Isso quer dizer que eles têm contato direto, pessoalmente, com Deus, sem necessidade de intermediários, amados. E eu ainda gosto muito daquele que fala que todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores que eu vou pelo Pai. Exato. Todo aquele que crê em mim. Então Jesus é o único sacerdote que faz essa ponte entre nós e Deus. Jesus é o único. Todos nós somos amados e temos o privilégio, como diz Hebreus capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22 e 23. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia. Vamos lá, mano. Se eu estou incentivando a questão da leitura, do conhecimento, de recorrer à Bíblia, né? Então a gente precisa fazer isso, tá? Então o sacerdócio universal, ele fala sobre isso, que o acesso está livre. Todos nós temos acesso pessoal com Deus. Hebreus 10. Capítulo 10, verso 19 em diante, né? Para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. Isso. Pelo novo e vivo caminho que ele nos ensinou, nos consagrou. Pelo véu, pela sua carne. Exato. Olha só. Então o texto vai ser claro dizendo que o caminho está aberto pelo sacrifício de Cristo. Então, primeiro, a Bíblia em acesso a todas as pessoas. O sacerdócio universal. Eu não estou desconsiderando que existem líderes, que existem pessoas preparadas por Deus, dotadas por Deus, com dons ministeriais, para nos conduzir na liderança. Não é isso que eu estou dizendo, senão é uma contradição bíblica. Eu estou dizendo que isso não pode ser centralizado de uma forma a colocar essas pessoas como intermediários, amados. Essas pessoas, quem são os líderes? Quem são esses ministros aqui? Evangelistas, pastores, doutores e apóstolos e tudo mais. Quem são? São irmãos mais velhos. Não no sentido de idade, não. Mesmo porque o Timóteo aqui era mais novo, inclusive que me parece que toda a congregação que ele pastoreava. Tanto é que o Paulo precisa falar, ninguém despreza a tua mocidade, não. Vai vencer esse preconceito aí, tendo essa postura aqui. Então, quando eu digo irmão mais velho, são esses irmãos que eles são mais maduros no relacionamento com Deus, compreendem mais Deus, e aí eles nos ajudam como uma família. Em alguns casos são quase endeusados. Sim, muitos. Quando é tomada essa perspectiva, né? Aí sim, aí são pessoas blindadas, são líderes que
eles são assim, referência de verdade, amados, e não é. O homem é mentiroso. Seja Deus verdadeiro. Todo homem é equivocado em algum ponto. Nós não somos o absoluto. Por mais sincero, honesto, verdadeiro que sejamos, nós somos passíveis de erro, né? Então todo líder também precisa ser questionado. Pedro diz isso na primeira carta dele, no capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Olha só que coisa interessante. Pedro, o apóstolo, né, na função de pastor, que ele pastoreava uma igreja, ele disse a respeito desse ponto, sobre liderança, sobre os presbíteros. Se alguém puder ler, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, a participar da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha para os líderes a instrução bíblica, né? Percebam, amados, como a Bíblia ela vai nos orientando em todos os sentidos, e a gente percebe que esses movimentos dessa igreja na história recente que a gente está tratando, ela foi desprezando tudo isso. E as características, foram perdendo as características de uma igreja bíblica. Então o sacerdócio universal é uma coisa desprezada nessas igrejas. A reforma protestante também nos trouxe a questão de o livre exame dos indivíduos das escrituras. Como só era só o padre, só o clérigo, né, que eles chamavam, né? Porque assim, existiam os clérigos e existiam os leigos. O povo é leigo, né? Eu tô dando risada porque assim, literalmente o povo é idiota. A palavra, tá? Não é leigo, é idiota. O povo é idiota. É exatamente essa a expressão no original. O povo é leigo, é idiota. Mas não no sentido pejorativo como a gente muitas vezes tem hoje, né? Que vai xingar uma pessoa, né? Os crentes não xingam, mas vocês estão entendendo, né? Não xingam com esses palavrões, assim, mundanos. A gente tem os palavrões que são evangélicos. Tem circunciso filisteu, filho de Belial. A gente vai tendo um monte de palavrão evangélico aí. Né? O que acontece, amados? Eu vou falar besteira, eu perco o raciocínio. O leigo, tá? O leigo, o idiota, aliás, o idiotes, né? Que a Bíblia fala lá em Atos, né? Que identificaram Pedro lá, dizendo assim, esses homens são iletrados, né? São sem letras, são idiotes, está lá no original. Mas não é nesse sentido pejorativo de xingamento, e sim que eles não têm instrução formal, eles não têm o conhecimento das letras, né? Então, são idiotas porque eles vivem para si mesmos, sem considerar o coletivo. É o contrário de políticos. Tinha os políticos e os idiotas, nos originais lá, da questão da polis grega, né? Então, quem eram os políticos? Os políticos eram aqueles que se interessavam pelos problemas da cidade e se envolviam com o problema do coletivo. Quem eram os idiotas? É aqueles que não queriam saber do coletivo e só queria mesmo saber da sua vida, do id, quer dizer idiosincrasia, identidade, idiotas, né? Quer dizer o egoísmo, só eu mesmo. Então tem essas origens aí que a gente vai perdendo os sentidos dos termos, enfim. Mas a questão é, a reforma protestante nos trouxe essa ideia de que o indivíduo ele deve ter acesso. Isso não é uma teoria da reforma protestante, é porque eles pegaram os textos bíblicos, por exemplo, João capítulo 5, verso 39, da boca de Jesus que saiu essa fala. João 5, Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 39. Jesus disse algo muito interessante. Amados, são palavras de Deus. A gente precisa considerar. Exato. Examinai as Escrituras, porque vocês cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Há uma versão diferente, ao invés de estar examinar, estudem as Escrituras? Como que está? Ao invés de examinar, tá? Estudem. Porque às vezes a gente não capta a ideia do que é examinar as Escrituras. Não é ler a Escritura. A leitura é uma coisa. A gente viu que a leitura não é suficiente. Estudar, examinar é estudar mesmo, averiguar, né? Então assim, o que Jesus disse, olha, é ordem de Jesus isso, amados, não é opção, não é uma sugestão.
É um conselho de Deus para as nossas vidas. Estudem as Escrituras. Vocês vão cuidar, ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Então a segurança da nossa vida espiritual, a probabilidade de sermos maduros depende do contato, da relação que nós vamos ter com as Escrituras Sagradas, amados. O discipulado não é uma opção da igreja cristã. O discipulado não é uma possibilidade. O discipulado é um conselho divino para nós. A instrução não é conversa de um professor que quer perpetuar o curso de teologia, quer vender o seu peixe. Não é conversa de líder por causa disso ou daquilo. Não, é conselho de Deus, amados. Isso é segurança para a gente. Não é? Enfim, então você tem aí também esse livre exame do indivíduo das Escrituras. Alguém tinha uma leitura diferente? Sim, sim. Diga aí, Estevão. As Escrituras. Tá falando bonito, né, Barão? Tá querendo se candidatar, não? O que é o prescrutar? Sondar, se aprofundar, não é isso? Me ajudem aí também, quem tiver uma explicação aí para contribuir. Estudem, olha, se aprofundem. Então a gente precisa entender que a leitura simples como a gente faz não é suficiente nem num texto de Fernando de Pessoa. Imagine nas Escrituras Sagradas, amados. É esse o ponto que eu quero trazer aqui. Amados, nós somos muitas vezes ensinados de uma maneira totalmente equivocada. A gente lida com as coisas sagradas, com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o que Deus nos deixou para nos orientar na vida de uma forma negligente, muito displicente. E isso tem gerado um prejuízo na nossa vida. Na sociedade. Consequentemente, né? Porque se nós somos mal instruídos, como que os pecadores vão ser conduzidos à verdade de Deus? Como que um cego conduz outro cego? Os dois caem no buraco. Como que uma pessoa formada numa mente religiosa, de uma forma superficial, vai instruir os outros? Da mesma forma que ela é instruída. Então nós vamos gerando o que somos, né? Vai se perpetuando, então, aí, infelizmente, esse cenário, né? Então a reforma protestante também, ou trouxe também transformações com isso, ó, no entendimento de que a Bíblia deveria ser, ter acesso, todas as pessoas têm acesso à Bíblia. A Bíblia deveria ser, então, o conteúdo que as pessoas deveriam receber, no entendimento que o sacerdócio era universal, que cada indivíduo tinha responsabilidade, e não transferir isso para os padres, para os ensinadores e apenas para os líderes, mas cada um discípulo de Cristo. É responsabilidade de cada crente conhecer a Bíblia, amados. Eu pago o salário do pastor, eu pago o curso de teologia, a tia lá da escola bíblica lá, ela vai me instruir, vai instruir meus filhos, minha família. Não, amados. Cada um de nós, individualmente, tem a responsabilidade de buscarmos em Deus esse conhecimento. Essas pessoas vão nos ajudar? Fato. Vão ser facilitadores, né? Como a gente usa os termos, né? Mais contemporâneos. Vão ser facilitadores? Sim. Mas, assim, isso exclui a minha responsabilidade? Não. Claro que não, né? Então, trouxe também a transformação na educação. Isso desembocou na ética, na política e no trabalho. Essa igreja desse período aqui, amados, a partir de 1517 até em torno de 1800 aproximadamente, foi uma igreja pujante, mundialmente falando, onde trouxe diversas transformações benéficas para a sociedade que até hoje nós vivemos, desfrutamos. Na ciência, na própria educação, né? Na justiça social. Amados, nós tivemos em Genebra, onde foi aquele famoso líder da reforma João Calvino, né? Tão adorado pelos presbiterianos, os calvinistas. Ele entendeu isso, esse legado da reforma, e ele começou então a ensinar isso. Isso foi reproduzido em Genebra. Genebra foi considerado a maquete do reino de Deus, porque nessa cidade
foi tão afetada pelo ensino bíblico, por todo esse entendimento, que desemprego quase não havia, criminalidade foi assim quase a zero, a justiça social, o equilíbrio, né, essa equidade social, enfim, quase foi um paraíso. O povo quase que não queria ir para o céu, de tão bom que estava lá, né? A igreja conseguiu estar sinalizando o reino de Deus, amados. Os discípulos de Cristo, nessa época, nesse contexto, eles transformaram de fato, afetaram de uma forma concreta a realidade daquela cidade. Olha só, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente aplica o Evangelho à vida, quando a gente obedece à palavra de Deus, quais mudanças não poderão ter nas nossas vidas e na nossa sociedade, não é? Então é para a gente questionar. Por que nós sendo, e eu tenho batido nessa tecla, 65,4 milhões de evangélicos no nosso país, não há mudança aqui? Parece que o negócio vai ladeira abaixo. Em todas as áreas, na educação, na segurança, na justiça social, na política nem se fala, na religião também o negócio está ruim das pernas. Tem alguma coisa errada? Não é possível, meu Deus do céu. Será que eu estou tão errado assim que eu enxergo esse negócio distorcido? Será que ninguém mais nesses negócios questiona isso? Vão fazer alguma coisa para essas coisas mudarem? Não é possível. Será que só eu sou o murmurador? Né? Vamos lá, queridos. Vocês têm alguma coisa a pontuar? A falar? O discurso ficou duro também hoje, né? Não tem jeito não, né? Mas vamos lá, depois melhora. Vocês sabem que melhora. Alguma matéria dessa aí a gente vai ter um cântico no final. A gente pode até cantar no final aqui uma musiquinha assim para dar uma aliviada. Né? Se vocês quiserem. Os coaches, né? Tem que dar uma aliviada aí, não é possível, né? Amados, ó, só colocar uma última frase aqui, né, para a gente não extrapolar o horário. A ilusória conservação da tradição, é o que eu queria pontuar também aqui, nesses poucos minutos. Aí eu coloquei aqui o seguinte, para a gente pensar. Nós podemos escrever a história dos nossos filhos com a caligrafia dos nossos avós? Mas será que nós não fazemos isso? Não só no aspecto de família, criação, perpetuando muitas vezes o que nós recebemos que não faz mais sentido. Eu pontuei isso para vocês em alguma aula, não foi? Que às vezes a tradição é uma tradição que não reflete a palavra de Deus, a doutrina de Deus, que teve seu sentido lá quando ela foi criada, vivida e aplicada, mas hoje talvez não tenha mais. A gente tem essa dificuldade esse desafio dessas transições, de preservar o que de fato tem valor e de entender que aquilo que é transitório precisa ser mudado mesmo. O ser humano tem que evoluir. Nem os judeus, amados, nem os judeus que têm o Antigo Testamento como parâmetro da revelação para eles, né, de Deus para eles, nem os judeus aplicam mais o Antigo Testamento em todos os aspectos na sua vida religiosa. Por exemplo, eles não apedrejam mais. Né? Glória a Deus. Eles não têm um monte de prática do Antigo... Oi? Não ia dar conta, né? De explodir rocha por aí, né? Ia ter que ter muita pedreira lá. Mas olha só, algumas práticas, eles não sacrificam mais animais. Eles não têm mais essas cerimônias, esses rituais. Eles evoluíram. Os judeus. E nós que temos a revelação, que nós julgamos, proferimos que temos a revelação fechada, completa de Deus, que é o Novo Testamento, a Bíblia toda, será que a gente não deve evoluir muito mais ainda, amados? E não deixando as bases, que o grande medo das pessoas, não, mas isso aqui sempre foi assim. É aquela história, né? Do poeta música, o louvor bíblico, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Exatamente. O louvor bíblico, né? Então, querido, a gente precisa pensar nessas questões, né? Essa tradição, essa conservação das tradições, elas devem ser ponderadas, devem ser contextualizadas, mas a gente precisa ter muito cuidado também para não deixar as bases. Eu temo muito de quando a gente começa a pensar sobre isso, as pessoas às vezes querem jogar tudo na lata do lixo. Opa, também não é assim. A reflexão exige que a gente identifique o que de fato não pode ser removido e o que pode ser mudado, adaptado, contextualizado. Não uso a palavra atualizado porque deu problema aí, né? Atualizado não, é uma palavra que coube muito bem nessa conversa. Mas a gente precisa entender isso, porque essas igrejas, elas foram
não só, elas foram contemporâneas muitas vezes no seu tempo, só que foram desprezando as bases, aí é muito difícil, amados. Então cuidado sempre, avalie sempre nossa vida no indivíduo e no coletivo se essas coisas estão acontecendo. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus